Profecia extasiante, capítulo 12. Profetize com amor. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10. A natureza ou testemunho de Jesus, portanto, é revelada quando a verdadeira profecia entra em ação. A profecia é sobre ele. Não quero dizer que o conteúdo de toda a profecia seja Jesus, e sim que o efeito da verdadeira profecia é a revelação de algo da natureza de Jesus. Talvez um profeta dê a alguém uma palavra específica de conhecimento, que divulgue quão intimamente Jesus conhece essa pessoa. Ou talvez o espírito de profecia faça com que a presença de Deus se manifeste de maneira tão tangível que as pessoas que estão recebendo caiam e exclamem: certamente Deus está entre vocês. O resultado final da verdadeira profecia é uma revelação mais profunda de Jesus. Se o objetivo principal da profecia é torná-lo conhecido, como podemos profetizar se não o conhecemos bem? Visto que a profecia é o testemunho dele, conhecê-lo deve ser o foco central da vida de um profeta. Portanto, que a disciplina mais importante para o desenvolvimento de um coração profético é a prática da contemplação de Jesus. Profetas que viram Jesus. Elias era um homem como nós, mas ele orava, Tiago 5,17. A oração levou Elias a ter fé para mudar as nações, para enfrentar os falsos profetas, para acreditar na chuva em meio da seca, para ressuscitar mortos, para profetizar para reis hostis. Através da oração, Elias conheceu a Deus. Quando ninguém mais estava orando, ele se ajoelhou e orou, até que uma pequena nuvem se transformou em uma chuva torrencial. A oração era um estilo de vida para o profeta Elias, não uma fantasia passageira. Como resultado, o conhecimento de Deus veio por meio de todo o ato profético que ele fez. As profecias e as demonstrações proféticas da vida de Elias nos ensinam mais sobre o próprio Deus. Aleluia! A oração também foi um estilo de vida para o profeta Daniel. Nada poderia alterar sua prática de oração 3 vezes ao dia. Mesmo quando ameaçado de morte, ele se ajoelhou e orou, dando graças a Deus, assim como ele tinha feito antes, Daniel 6,10. Esses grandes profetas tinham a capacidade de entregar conhecimento eterno sobre Deus, por meio de declarações proféticas, porque passaram tempo em sua presença. Quanto mais eles o contemplavam, mais ele se revelava. Quanto maior o amor, maior será o entendimento. Deus dá dons soberanos de profecia, mas há também uma correlação entre a busca pessoal do conhecimento de Deus e a capacidade de contê-lo e de revelá-lo. Quando uma palavra profética é dada, ela contém certos tons espirituais. Esse princípio tem um precedente bíblico. Quando Jesus ensinava, por exemplo, ele usava um tom diferente do tom dos escribas. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, pois ele estava ensinando-os como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Jesus tinha autoridade. Quando falava, todos percebiam a diferença entre o que ele dizia e o que os outros mestres diziam. Da mesma forma, nos últimos 20 anos, ouvi muitas pessoas profetizarem e notei que quando uma pessoa tem um relacionamento profundo com Jesus, suas palavras têm mais peso. Quando essa pessoa profetiza, o poder da palavra profética destrói a atmosfera contrária. Toda a congregação ouve e é movida por ela. Uma profecia pode mudar todo o culto. Dependendo da situação,
nem consigo pregar, porque a profecia abalou a atmosfera espiritual, nos trouxe a presença de Deus e preparou o caminho para que ele assumisse soberanamente. A pessoa que não tem um relacionamento profundo com Jesus, por outro lado, não tem autoridade em suas palavras. Embora o dom da profecia possa operar nessa pessoa, as palavras não são ouvidas. As palavras morrem quando saem da boca. Experimentei esse fenômeno várias vezes. Quando ensino em uma igreja, ouço atentamente qualquer profecia dada para ouvir o que o Espírito está dizendo. Contudo, tentar discernir o que o Pai está dizendo a uma igreja ou região, então fico ansiosa para ouvir palavras proféticas nos cultos. Muitas vezes a profecia é idêntica ao tópico sobre o qual o Senhor me disse para falar, então me sinto encorajada. Algumas palavras, no entanto, são realmente difíceis de ouvir. Sua entrega não tem peso, mesmo quando o conteúdo é bom, ninguém o ouve. Quando me levanto para falar, pergunto: quem é que lembra do que o profeta disse? Apenas 5 minutos depois, ninguém em toda a igreja pode lembrar o conteúdo da palavra profética. Deus entrega dons a todos, de forma como achar conveniente, ver 1 Coríntios 12, 11. Mas a autoridade é obtida por meio de um relacionamento. Ele se revela a quem o conhece e o ama, não se revelará a todos. Ver João 2, 24, 14, 21, 22. A revelação é mais profunda, vem do amor mais profundo, o entendimento mais profundo vem da contemplação de Jesus. O amor vem do conhecimento. É possível, portanto, operar em unção profética, compreender todos os mistérios e todo o conhecimento, mas não ter amor. Ver 1 Coríntios 13, 2. Se uma pessoa não busca relacionamento íntimo com Jesus, então ela não o conhece e seu amor não está fluindo através dela. O resultado de não ter amor no coração é uma pessoa não é nada diante de Deus, e isso é trágico. Repetidas vezes tenho visto profetas que têm muito conhecimento, até mesmo sobre mistérios espirituais, sobre Deus e sobre o povo, mas são destruídos porque perseguiram o dom e não o amor. Tenho visto profetas profetizarem detalhes sobre a vida de uma pessoa, ou conhecerem mistérios sobre ela, mas em vez de produzir mais amor, esse conhecimento se torna desculpa para eliminar um membro do corpo de Cristo. Há uma grande diferença entre a unção e a motivação do coração. As pessoas olham para a unção, mas Deus olha para o coração. 3 características que separam a profecia do amor. Como a profecia opera separadamente do amor? Testemunhei várias respostas a essa pergunta. Primeiro, os profetas podem ser facilmente feridos. Se essas feridas não são curadas, elas moldam a maneira como os profetas veem o mundo. Profetas feridos podem receber informações exatas, mas as interpretam erroneamente, porque estão vendo o conhecimento através das suas feridas, e as feridas afetam a perspectiva, que por sua vez afeta o amor. Os profetas, portanto, precisam ser curados, caso contrário, não enxergarão de forma pura. Para o puro, todas as coisas são puras, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro, pois tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Tito 1,15. Quando os profetas possuem feridas e se sentem rejeitados, tornam-se temerosos e críticos. O resultado é que profetizam a partir de corações cheios de medo. E quando os profetas profetizam por medo, abrem-se para o espírito de Jezebel. Este espírito infame
procura trazer todos os profetas sob a sua influência, para levá-lo à imoralidade e finalmente para destruí-lo. Ver 1 Reis 18, 4, 19 e Apocalipse 2, 20. Muitas vezes nós mesmos não sabemos que somos tão feridos quanto realmente somos. Recentemente estava conversando com uma mulher que me disse: eu não fazia ideia de que estava tão brava, mas sabia que quando começasse a profetizar, geralmente profetizaria o julgamento. Apenas após obter cura interior, que percebi que a dor do meu coração obscureceu a maneira como olhava para as coisas. Não conseguia enxergar puramente e não conseguia enxergar com clareza. Jesus falou sobre isso quando disse: o olho é a lâmpada do corpo, então se seu olho estiver limpo, todo o seu corpo estará cheio de luz, mas se o seu olho é ruim, todo o seu corpo estará cheio de escuridão. Se então a luz que há em ti é trevas, quão grandes são as trevas? Mateus 6, 22, 23. Em segundo lugar, a profecia pode operar separadamente do amor por falta de perdão. Quando os profetas se machucam, acredite, nós nos machucamos. Por isso devemos aprender a perdoar. Costumo orar: Senhor, quando acontecem situações que me magoam, por favor, ajude-me a esquecer o pecado dos outros, do jeito que você esquece do meu pecado. Ajude-me a não mais lembrar deles. Jeremias 31, 34. Não oro para esquecer a experiência, porque posso aprender com a experiência, mas oro para esquecer a dor, de modo que eu não tenho nada em meu coração contra as pessoas ou as situações. Em terceiro lugar, a profecia pode operar separadamente do amor, porque o profeta carrega julgamento em seu coração. Compartilhei no último capítulo como Deus permite que os profetas enxerguem os problemas dos outros, não para que possamos julgá-los, mas para que possamos ajudá-los em seus problemas. O profeta que não anda em intimidade com o Senhor corre o risco de parar no julgamento. Nos primeiros dias do derramamento profético em nossa igreja, recebemos muita revelação precisa, mas nosso conhecimento não nos guiou ao amor. Alguns de nós do departamento profético coletávamos informações sobre nosso discernimento a respeito de outras pessoas e depois ficávamos comentando sobre isso. Você viu tal e tal coisa sobre aquilo ou aquilo? Ah, sim, vi exatamente a mesma coisa. Até tenho um sonho sobre isso. Algo realmente ruim está acontecendo lá. Nossos corações se encheram de orgulho pelo fato de todos nós termos ouvido a mesma profecia e por sermos tão precisos. Não só não estávamos amando, mas também éramos absolutamente indelicados. Então justificávamos o fato de nos separarmos deles. Tínhamos o prazer especial de visar a outros pastores e líderes com o nosso julgamento profético. Não demorou muito para que acontecesse uma grande divisão entre os profetas e os pastores. Além disso, também conseguimos diminuir o grupo profético, por considerávamos que muitos não eram bons o suficiente para orarem conosco. Nós fomos de um grupo de vários para apenas algumas poucas pessoas. Espiritualizamos nosso orgulho e nosso elitismo. Uma das melhores coisas que já me aconteceram na época da profecia também foi uma das piores coisas que já me aconteceram. Tornei-me a recebedora do discernimento profético. Um grupo de pessoas proféticas viu meus pecados, chamou-me para uma sala, sentamo-nos então e disseram: Stacy, discernimos algumas coisas e estamos preocupados com o seu dom profético. Respondi: ok, o que vocês discerniram? Eles então tinham certeza do problema específico, mas tinham certeza de que algo estava errado com o meu dom profético.
Claro, eu não queria que tivesse algo errado com meu dom profético, então perguntei novamente: por favor, diga-me o que é. Mas ninguém sabia ao certo. De repente, o Senhor deu a alguém uma palavra de conhecimento: o problema não terá fim até que Stacy chore. Nesse ponto, porque eles achavam que Deus estava dando liberdade a eles para corrigirem, eles me disseram tudo o que havia de errado comigo de uma só vez. Logo a profecia aconteceu. Eu não estava apenas chorando, estava soluçando. E ainda por cima, os profetas viam minhas lágrimas como confirmação do que estava lidando comigo. Quanto mais eu chorava, melhor. Por isso continuavam. Foi muito brutal. Dessa dolorosa experiência aprendi, possivelmente, a melhor lição sobre como profetizar. Aprendi a pedir o coração de Deus juntamente com o conhecimento profético e com os mistérios. Queria ouvir o coração de Deus, assim como as palavras de Deus. Por muito tempo, minha única oração foi: Senhor, eu sei que amas as pessoas o tempo todo, mesmo quando elas pecam. A Bíblia diz que mesmo quando ainda éramos pecadores, você morreu por nós. Romanos 5:8. Tu amas os pecadores, então eu quero que me mostres o que ama neles. Depois de meses de oração, tudo mudou. Uma transformação ocorreu em meu coração com relação às pessoas. Eu poderia olhar para qualquer um, até mesmo para as pessoas mais quebradas, e ver primeiro todas as grandes coisas que Deus queria fazer nelas. E por meio delas, pude ver seus destinos, as boas obras que foram preparadas com antecedência para elas, ver Efésios 2:10. Deus me fez desejar que os outros crescessem. Comecei a sentir que se eles vencessem, eu venceria, e se eles perdessem, eu perderia. No contexto de seus destinos, Deus às vezes me mostrava as zonas de perigo na vida das pessoas que poderiam impedi-las de alcançar tudo o que Deus havia preparado para elas. Mas a fraqueza sobre mim tinha um contexto de grandeza, e Deus tinha escape para todas as tentações. Até mesmo o fato de Deus mostrar a fraqueza é prova de seu paciente amor e bondade, pois Ele só mostra porque quer nos ajudar a vencer. Essas três coisas, então, ferir, falta de perdão e julgamento, podem afetar a capacidade do profeta de profetizar. É muito importante para os profetas lidarem com as traves em seus próprios olhos antes de apontarem os ciscos nos olhos da outra pessoa. Se estamos feridos ou amargurados, nossa entrega de profecia será distorcida e as pessoas acabarão sentindo que Deus está zangado com elas ou que Ele é contra elas. Esse não é o propósito de Deus na profecia. O propósito de Deus é o amor. Profetizando através dos olhos do amor. A verdadeira revelação profética sempre leva ao amor, não para longe do amor. O amor é paciente, o amor é gentil, não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13:4-5. Essas lindas palavras nos ensinam a profetizar bem. Quando treino os profetas, faço meditar em cada atributo do amor. Então lhes pergunto: se o amor é paciente, então como você profetiza pacientemente? Se o amor é gentil, então como você profetiza amavelmente? E assim por diante. A única maneira verdadeira de aprender a amar é contemplar o próprio amor. Deus é amor, nada pode nos separar do seu amor. A perfeição do seu amor expulsa nossos medos. Ele é onipotente, muito acima de todo principado e poder. Por isso, não precisamos ter medo. Seu nome é acima de todos os outros nomes. Ele é onisciente, ele sabe tudo
tudo sobre nós. Ele sabe tudo o que fizemos, pensamos ou sentimos, e tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos hoje. E apesar desse conhecimento, Ele nos ama. Como não podemos crescer em amor quando o contemplamos? Ele é por nós, então quem pode ser contra nós? Ele é amor. Toda a vida terrena de Jesus demonstrou esse amor. Contemple Jesus quando ele interagiu com os pecadores. Ele não estava com medo deles, muito pelo contrário, ele comeu e bebeu com eles, impediu os outros de apedrejá-los. Tudo o que é puro, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Quando contemplamos o amor de Deus, crescemos em amor pela humanidade. Quando estamos arraigados e ancorados no amor de Deus, o medo se dissipa e nos tornamos livres para ver as coisas como Deus vê, com olhos de fé e com um coração de amor por todas as pessoas. É por isso que devemos gastar tanto tempo vendo o amor de Deus. Temos que treinar nossos espíritos para contemplar a Deus. Então, nos tornaremos como Ele e vamos entregar as palavras de Deus ao seu coração.